Meus irmãos, vamos continuar nossa série de pregações no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Eu convido você que abra sua Bíblia. Hoje a gente, infelizmente, está com um problema no projetor, mas em pouco tempo já ele estará de volta aqui. Então peço que você abra aí na sua Bíblia e deixe aberto. A palavra de Deus em Marcos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. E diz assim a palavra do Senhor. Mas antes de ler, eu quero contextualizar os irmãos que há 15 dias atrás nós vimos que Jesus é o Senhor do domingo, e que domingo é um dia que nós temos que prestar culto a Deus, é o dia que nós temos que estar na presença de Deus, vindo à igreja, fazendo obras para a glória de Deus, e que longe de Cristo o domingo traz escravidão. Então por isso que você vê muitos homens que reclamam, que querem que o domingo dure uma eternidade, ou que fazem coisas erradas e deixam para fazer essas coisas erradas no domingo, esquecem de Deus, esquecem de Cristo. E domingo nós vimos então que é um dia especial. Todos os dias nós vivemos na presença do Senhor, mas no domingo a gente se consagra mais, a gente busca mais, a gente quer estar mais próximo de Jesus, porque vivendo perto de Jesus é que nós vivemos corretamente o dia do Senhor. Hoje nós falaremos sobre a fama de Jesus, e aqui eu quero ressaltar algumas coisas, que esta é a última das 5 histórias do conflito entre Jesus e a liderança judaica. Então nós falamos aí no capítulo 2, bastante sobre Jesus contra os fariseus, e aqui vem a última história desse choque. Pelo menos por enquanto, eles aparecerão mais para frente, mas esses choques eles foram registrados no capítulo 2, terminam com a narrativa desse episódio, e através deles Marcos nos mostra, logo no início do seu evangelho, a intenção das autoridades religiosas e a clara conspiração que vai se formar a partir de agora contra Jesus. Então nós vemos Jesus brigando contra os fariseus e muitas discussões acaloradas, mas nós não vemos ainda o que vai começar a partir de agora, que é os fariseus começarem a tramar contra a vida de Jesus. Então nós vemos até aqui uma certa liberdade de Jesus de entrar nas sinagogas, de entrar nas cidades, de fazer as coisas que não corria risco de vida. A partir desse momento nós veremos, a partir do texto que nós falaremos hoje, nós veremos que isso muda, porque agora os fariseus e os herodianos, eles vão começar a tramar contra a vida de Jesus. E aqui também tem um final de capítulo, um final de sessão do Evangelho de Marcos, que é quando Marcos para, de alguma maneira, de contar o que Jesus fazia com todo o povo. Então você viu bastante nesses 2 capítulos, e agora vai ver nesse começo do capítulo 3, Marcos falando sobre uma multidão. Então Jesus estava com uma multidão, fazia milagres à multidão, ele não identifica muito bem quem são os discípulos, ele cita os nomes de alguns, mas não cita nominalmente em todos os eventos. Você vê que Marcos está preocupado em mostrar como Jesus alcança as multidões, e que e esse vai ser o último momento que Marcos vai fazer isso, porque semana que vem nós falaremos sobre os 12 apóstolos, e a partir desse texto dos 12 apóstolos, Marcos começa a mostrar o relacionamento de Jesus com a multidão também, mas principalmente o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Esses discípulos mais íntimos, esses 12 apóstolos. Então, hoje, Marcos vai terminar essa sessão sobre a multidão, deixando claro qual era a fama de Jesus. Mostrando para a gente, ensinando também para os leitores. Marcos, lembrando, escreveu o Evangelho para a igreja em Roma, mostrando qual que era a fama de Jesus, para deixar claro
que Jesus era alguém famoso na multidão, alguém já bastante conhecido, que já atrai essa conspiração, que já atrai esse trama para tirar a vida dele, para então, a partir da semana que vem, a gente começar a falar sobre os discípulos e o relacionamento mais íntimo entre Jesus e os discípulos que ele escolheu. Então acompanha comigo a leitura do verso 3, do verso 1 ao verso 12 do capítulo 3, que diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar da Galileia. Do mar, seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente conhece pessoas, ou vê pessoas só pela televisão, pessoas que são muito famosas, e como essa fama atrai para elas tanto um amor exacerbado, quanto um ódio, uma inveja exacerbada. Então, vamos dar alguns nomes aqui. Você, no seu coração, não precisa falar alto, mas você, com certeza, já fez juízo de valor sobre essa pessoa e talvez você nem conheça pessoalmente. Nomes como Neymar, nomes como Gisele Bündchen, nomes como Pelé, nomes como Lula, Bolsonaro, famosos, que você talvez nem conheça pessoalmente, mas que a fama deles fez alguma coisa no seu coração. Seja trazer amor, então você vai lá, pegar o exemplo do Neymar, você vai lá, defende o menino Ney, ou você vai e odeia o Neymar de todas as maneiras possíveis, que ele é arrogante, que não sei o quê, que sei lá o que lá. Isso a fama nos traz a esses homens. Não nos traz porque eu não sou famoso, mas é esses homens que são famosos, isso traz. E essa fama faz com que algo semelhante aconteça com Jesus Cristo. É claro que de uma maneira muito maior, de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais exacerbada, de uma maneira muito mais espiritual. Porque Jesus é o Filho de Deus. Porque Jesus é o Messias prometido, é o Messias enviado, aquele que viria para salvar as pessoas, aquele que veio para destruir o poder de Satanás, das potestades, do pecado, que veio para dar vida eterna às pessoas, que veio para levar sobre si o pecado das pessoas e salvar da vida eterna a todos aqueles que creem nele. Mas esse texto aqui nos diz que Jesus, conforme a sua fama foi crescendo, conforme o seu nome foi ficando conhecido, ele começou a atrair, talvez na mesma proporção, o ódio de muitos e o amor de muitos. E nós vemos nesse texto que nós lemos que Jesus, ele já ficou famoso pelo ódio que trouxe aos fariseus. E os fariseus começam a odiar Jesus, ao mesmo tempo que muitas pessoas amam, devotam, têm fé, creem, cultuam Jesus Cristo de todas as maneiras possíveis. E é sobre isso que nós falaremos hoje, sobre a fama
de Jesus. E a primeira lição que esse texto nos traz é que Jesus era odiado pelos líderes religiosos. Do verso 1 ao verso 6, o texto começa dizendo que após sair do campo de espigas, Jesus entra, talvez no mesmo sábado, ele entra na sinagoga, e como Lucas narra, ele chega lá para ensinar essas pessoas. E lá ele encontra um homem com problema na mão, uma doença que deixava a mão ressequida ou ressecada, e essa doença fazia com que os músculos e os nervos da mão ficassem inativos. Então a mão da pessoa diminuía, definhava e ficava sem função, e não tinha cura. Não tinha nenhum tratamento para aquilo na época, não tinha nada que a medicina da época pudesse fazer a respeito daquilo. Um texto apócrifo, um texto que não é inspirado, que se chama Evangelho aos Hebreus, narra e conta a tradição, então, que esse homem era um pedreiro e que precisava das mãos para o trabalho, e para não virar mendigo, ele implora Jesus para que Jesus curasse a mão dele. Não dá para ter certeza, porque esse texto ele não é inspirado, ele não é palavra de Deus, mas é o que a tradição aceitou como sendo algo que aconteceu. Então a tradição, de alguma maneira, tenta identificar quem era esse homem, identificando, dizendo que ele era um pedreiro, que precisava das mãos para o trabalho, que implorou para Jesus. Como eu disse, a gente não pode ter certeza, porque não é palavra de Deus, e a palavra de Deus não diz quem era, só diz que era um homem com problema na mão. E provavelmente aqueles mesmos fariseus que brigaram com Jesus no campo das espigas, quando os discípulos estavam comendo para comer, esses mesmos fariseus aparecem aqui na sinagoga, e eles vão com um único intuito, a palavra de Deus diz. Eles vão para observar se Jesus ia curar alguém na sinagoga no sábado. Eles só foram para isso. Se você abrir aí sua Bíblia, no verso 2, e diz assim: estavam observando a Jesus. O termo aqui não traz a ideia do quão tamanho eles estavam observando, quão a profundidade, a ideia de alguém que está vigiando mesmo, que fica de olho só vendo aquilo. Fica o dia inteiro vendo Jesus para ver se ele vai fazer cura. Ele só foi para isso. Eles só foram lá para ver se Jesus ia curar alguém no sábado. Se Jesus foi para a sinagoga somente para curar alguém. Então Jesus, ele conhecendo o coração, chama aquele homem ao meio. Verso 3 diz, ele chama o homem, vem para o meio. E é interessante que a lei judaica, havia até uma discussão sobre os fariseus se podia curar no sábado, mas o que era consenso entre todos é que você só podia curar no sábado se a doença da pessoa não pudesse esperar até o domingo. Então, se a pessoa não fosse morrer, você não podia curar. Mas se a pessoa tivesse para morrer e você soubesse que ela ia morrer ali, aí sim você poderia curar. O que não é o caso desse homem. Afinal, a mão dele está ressequida, ele não está com risco de vida, mas Jesus, mesmo conhecendo essa tradição, chama o homem para o meio, e ele começa a perguntar aos fariseus. E ele faz perguntas retóricas aos fariseus aqui, sobre se era lícito no sábado fazer o bem ou o mal, se era lícito salvar a vida ou tirar a vida. E aqui Jesus está zombando da religiosidade fria e sem amor dos fariseus, porque os fariseus surgem de um grupo, eles são descendência de um grupo chamado Macabeus, que existiu 2, 3 séculos antes de Jesus. E 200 anos, um pouco mais de 200 anos antes de Cristo, os Macabeus, eles promovendo guerras, eles defendiam que era lícito matar aos sábados. Então é Jesus esfregando na cara dos fariseus que a história deles, que a origem deles, eram de pessoas que não ligavam para o sábado. Eles ligavam só para a religiosidade. Eles não ligavam no amor ao próximo.
Eles queriam cumprir ritos e rituais. Tanto que permitiam, nessa época, matar aos domingos, aos sábados. Por isso Jesus faz essa pergunta. Jesus não está perguntando qualquer coisa. Jesus está esfregando na cara deles e falando: então fazer o bem não pode, mas matar os outros pode? Salvar alguém não pode, mas tirar a vida no sábado pode? Além disso, Mateus narra no capítulo 12, do verso 11 e 12, que ele diz assim, ele conta uma outra história: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus, com essas duas perguntas e com essa história, ele faz com que aqueles homens não tenham resposta alguma para dar para Jesus. E a Bíblia narra isso no final do verso 4, quando diz, depois de Jesus de perguntar, diz assim: mas eles ficaram em silêncio. Eles não tinham resposta. Eles sabiam que se eles abrissem a boca, eles estavam assinando a confissão de culpa. Eles se autodeclarariam culpados. Por isso que eles ficam em silêncio. E é interessante como a Bíblia continua dizendo que depois desse momento, eles não tiveram nenhum tipo de arrependimento. Eles só ficaram em silêncio porque eles não queriam parecer culpados, e eles sabiam que eram culpados, mas que aquilo não mudou nada no coração deles. Tanto que o verso 5 diz que Jesus, olhando ao redor, indignado. A palavra indignado aqui não é a melhor tradução. A melhor tradução é como está na NVI, que é: Jesus teve raiva. Jesus ficou irado. E lamentou no coração ao ver aqueles homens que deveriam ser os pastores de Israel, que deveriam ser os primeiros a estarem preocupados com as pessoas, que eram os primeiros que deveriam estar atentos, querendo cuidar, fazer o bem. Eles só se preocupavam com o rito e o cargo deles. Jesus então fica irado e condoído ou indignado ou lamentoso no seu coração, porque ele vê quão grande era a dureza de coração daqueles homens. Algo que cumpre o que foi profetizado por Isaías no capítulo 6, verso 10, quando ele diz: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Esses homens tinham um coração endurecido, assim como o Faraó teve seu coração endurecido, muito pela vontade de Deus. Muito porque Deus queria aplicar sua justiça sobre aqueles homens. Homens que se consideravam dignos, homens que se consideravam bons o suficiente para não precisarem de Salvador, mas que consideravam que através de seus próprios esforços alcançariam a recompensa, alcançariam a glória, alcançariam os céus. E Deus então endurece propositadamente o coração dessas pessoas, para que eles não entendam quem é Jesus. Mesmo vendo os milagres de Jesus, mesmo vendo o que Jesus tem para falar, mesmo Jesus argumentando impecavelmente, e Jesus ensinando através dessas perguntas que eles estavam errados, e eles conseguiram ver que estavam errados, mas o coração deles era tão duro, que eles não conseguiam se arrepender daquilo. Dureza de coração é uma palavra muito usada no Novo Testamento para pessoas que não se arrependem, para pessoas que não entendem o chamado de Cristo,
para pessoas que não entendem aquilo que Jesus chamou as pessoas para salvação, para aqueles a quem a mensagem do Evangelho não faz sentido. Paulo usa bastante esse termo, principalmente para se referir aos líderes religiosos, mas a qualquer pessoa, para quem é pregado o Evangelho, e a pessoa não entende, não faz sentido, não entra no coração dela. Essa pessoa, como a Bíblia chama, é uma pessoa dura de coração, insensível de coração. E Jesus então mostrando toda a sua humanidade, mas também a sua divindade, com a sua ira, que não é uma ira cega, que não é uma ira apaixonada, uma ira vingativa, mas uma ira santa, uma ira indignada contra a hipocrisia e a crueldade daqueles homens que deveriam cuidar do povo de Deus. Imagina você deixar sua casa sob os cuidados de alguém, os seus filhos sob o cuidado de alguém, e ver que essa pessoa, ao invés de cuidar dos seus filhos, só está usurpando o seu dinheiro, maltratando os seus filhos, batendo nos seus filhos, falando mal de você e dos seus filhos, cuspindo nas coisas dos seus filhos. Você já fica bravo. Agora imagina Deus, que é um pai melhor que você. Pois era isso que os fariseus faziam com o povo dele. Era isso que esse povo que Deus tinha chamado para ser líder, para ser pastor daquele rebanho, e que pastoreavam o povo não pensando no amor a eles, não tendo amor por eles, não tendo amor por Deus, mas tendo amor somente por si próprio, pensando somente na glória pessoal. Jesus então, vendo aquilo tudo e conhecendo o coração daquele povo, ele olha para o homem com a mão ressequida e fala: estende a mão. E a Bíblia diz que a mão foi restaurada. Alguns manuscritos posteriores dizem, tem um acréscimo lá, que é que a mão foi restaurada igual a outra. Para deixar bem claro que aquela mão, ela não só ficou normal, mas ela ficou plenamente funcional. Que o milagre de Jesus foi perfeito, agora o homem tinha as duas mãos funcionais de novo, perfeitamente habilitado para fazer o trabalho dele, para manusear as coisas. E é interessante como depois de Jesus ter feito uma boa obra, Jesus salvou alguém, Jesus mudou a história daquela pessoa, que talvez sem as mãos não conseguisse mais trabalho. Jesus faz uma boa obra, mas a reação daqueles homens, daqueles que eram líderes, daqueles que eram os pastores de Israel, a reação deles não é glorificar a Deus, mas a reação deles é começar a conspirar contra Jesus. E a palavra de Deus diz, verso 6, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Você talvez não tenha ideia de quanto um fariseu odiava um herodiano e quanto um herodiano odiava um fariseu. Porque os herodianos, eles defendiam Herodes e Roma, tudo que o fariseu não defendia. É mais ou menos juntar os petistas e os bolsonaristas aqui no Brasil para matar Jesus. Essa união parece provável? Não parece provável, mas é algo que aconteceu lá. Dois grupos que eram inimigos uns dos outros se uniram para começar a tramar contra Jesus. Porque Jesus ensinava, porque Jesus pregava sobre um estilo de vida, sobre uma salvação que não convinha à liderança israelita. Um estilo de vida que atacava os fariseus, atacava os herodianos,
Então eles cumprem aquele ditado que a gente conhece aqui no Brasil, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Esses dois grupos que se odeiam, eles unem forças por um ódio maior. Eles unem forças para matar Jesus Cristo. Como bem diz um estudioso bíblico, William Hendrickson, ele diz: qualquer coisa, sim, qualquer coisa servia para dar um fim em Jesus. Esse era o ódio desses homens por Cristo. E aqui nós temos algumas lições para a nossa vida. E a primeira lição é que nós precisamos aprender a fazer boas obras. Nós precisamos aprender a amar as pessoas, olhar para as pessoas, cuidar das pessoas, como Jesus fazia. Nós muitas vezes queremos levar uma vida cristã sem se importar com o próximo, pois isso é farisaísmo. Isso é igual os fariseus faziam. Jesus nos ensina a nos importarmos, a olharmos, a cuidarmos, a amarmos o nosso próximo, a entender que as necessidades deles, de alguma maneira nós temos que tentar ajudar a resolver, e nós temos como resolver, porque Cristo resolve. E quantas pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos que não conhecem a Cristo, que não se renderam a Cristo, mas ao invés daquilo nos trazer compaixão, de nós anunciarmos o Evangelho, de anunciarmos a salvação, nós muitas vezes fazemos pouco caso. Nos omitimos, nem pensamos no próximo, pois é justamente isso que atrai a ira de Cristo. Porque foi sobre isso que Cristo ficou irado. Foi sobre isso que Jesus lamentou em seu coração. A gente precisa então aprender a viver essa vida que se importa com o próximo, que olha com compaixão ao próximo, e esperar, meus irmãos, que o mundo não vai querer amizade com você. Não ache que você é melhor que Jesus. E Jesus nos ensina isso, quando ele fala, olha, o mundo me odeia, tenha certeza, eles vão odiar vocês. Até aqueles que são inimigos se juntam para fazer mal contra Cristo. Porque não é vontade do mundo, e não é vontade das forças que regem o mundo, Satanás, o pecado, a cobiça, ver essa glória de Cristo, ver esse triunfo de Cristo. Então não espere vida fácil. Porque quando você começar a fazer coisas que Jesus fez, quando você começar a viver igual Jesus, quando você começar a falar, quando você começar a se importar, quando você refletir a imagem de Cristo, saiba, vai vir perseguição. Em qualquer lugar do planeta vai ter. E quando ela vier, fique feliz, porque é mais um indício de que você está no bom caminho, que você está imitando a Cristo. Não precisa ficar procurando também não, tem gente que quer caçar, não precisa não. O seu viver já vai trazer, e quando trazer, não desanime, antes se alegre, como aqueles homens em Atos se alegraram quando foram presos, e eles davam glória a Deus por terem sido considerados dignos de serem presos por conta de Cristo. Mas a Bíblia continua, e se a primeira lição que o texto nos traz é que essa fama de Jesus fez com que ele fosse odiado, a fama de Jesus também fez ele ser procurado por todos os povos.
e de todos os lugares. Do verso 7 ao verso 12, a Bíblia diz que Jesus sai daquela sinagoga e vai para o mar, provavelmente o mar da Galileia. E ali nos lados do mar, na beira do mar, a Bíblia diz que povos de todos os lugares aparecem para estar com Jesus. Então ele cita vários lugares, ele cita a própria Galileia, ele cita o sul da Galileia, onde ficava a Judéia, ele cita o extremo sul, que é onde ficava a Idumeia, ele também cita o extremo leste, aí, as regiões ao leste do Jordão, onde provavelmente ficava Pérea e Decápolis. Depois ele cita Tiro e Sidom, que ficava ao norte, ao extremo norte, ao noroeste dali, na Fenícia, já em outro lugar, já em outro país, já em outra região. Marcos está mostrando que de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, desde o judeu puro sangue da Judéia até o gentio da Fenícia, todos foram buscar Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava lá, aberto para todos, disponível para todos, pronto para ser o Salvador de todos eles. Mas o texto continua e diz que essas pessoas eram uma grande multidão. Então pensa aí numa grande multidão, e numa multidão que faz a beira, pensa na praia aqui, da Praia Grande, mais ou menos, e pensa numa grande multidão que a praia fica totalmente coberta de gente, que cobre tudo, e não tem espaço para lugar nenhum a não ser entrar no mar. Porque era isso que acontecia. Tanto que o verso 9 diz que Jesus começa a pedir, recomendou aos discípulos, me preparem um barquinho. E barquinho aqui talvez não seja a ideia de um barco pequeno, porque Marcos usava bastante diminutivos, então talvez ele só esteja falando de um barco normal. Mas era para preparar alguma coisa, porque se o povo começasse a ficar desesperado, para não dar tumulto, para não atrapalhar, para não gerar nenhum problema, às vezes numa dessa a pessoa podia morrer, porque a Bíblia no verso 10 diz que as pessoas se arrojavam para tocar em Jesus. Eles faziam qualquer coisa para tocar Jesus. Imagina a multidão formando e o povo querendo furar a multidão, quem não está conseguindo está querendo pular pela multidão, está vindo gente do mar para tocar em Jesus. Tudo que era lugar as pessoas queriam tocar Jesus, porque sabiam, porque entendiam que Jesus era a única fonte de salvação para elas, porque sabia que somente o Filho de Deus podia salvar elas, podia trazer salvação, podia redimir a vida delas. Pessoas de todos os lugares, sem profundo conhecimento, mas que sabiam que em Cristo elas encontrariam a salvação, que em Cristo elas encontrariam a cura para o problema dela. E é interessante que não só pessoas que sofriam, e o sofrimento aqui, meus irmãos, não é um sofrimento qualquer. A palavra aqui para sofrimento é a palavra grega mastrix, que significa literalmente açoite. Então o sofrimento da pessoa é aquele sofrimento que a pessoa acha que está sendo açoitada dia e noite. Dia e noite a pessoa sofre com aquilo, dia e noite aquilo dói, dia e noite a pessoa não consegue dormir, não consegue viver, porque aquilo traz sofrimento para ela. Mas elas vão até Jesus, e em Jesus elas são curadas. Elas vão até Jesus, e em Jesus elas têm refrigério, só de tocar em Jesus. Mas não só quem sofre fisicamente ou emocionalmente vai até Jesus, mas até aqueles que sofrem
com demônios vão até Jesus. Aqueles que sofrem espiritualmente vão até Jesus. E o verso 11 diz que esses demônios, quando chegam perto de Cristo, nada eles têm para fazer a não ser se ajoelhar e gritar: Tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, os espíritos imundos ou os demônios, eles são anjos caídos, que é o que a Bíblia nos ensina. E eles têm um conhecimento espiritual diferente do nosso, porque eles são anjos. E eles estiveram lá na criação e viram o Rei da Glória criando eles. Eles viram o Rei da Glória naquele trono que a gente vai ver quando a gente partir ou quando Jesus voltar. Por isso que diante de Cristo os demônios não brigam, os demônios não relutam, os demônios não tentam nada, os demônios simplesmente ajoelham e confessam: Tu és o Filho de Deus. Coisa que os espirituais daquela época não entendiam. Até os demônios entendiam. Homens que se achavam os poderosos da religião, os maiores conhecedores de Deus e da vontade de Deus, não conseguiam ver Jesus Cristo, entender que Ele era o Filho de Deus. Mas os demônios conseguiam. Para mostrar a dureza do coração daqueles homens. Para mostrar o quão perdido eles estavam. E aquilo que diz Tiago: olha, você não crê em Deus? Pois sabe que a fé dos demônios é maior que a tua, porque eles creem e tremem. E tem gente que se diz autossuficiente e não quer crer em Jesus como Senhor e Salvador da vida. Pois a Bíblia ensina então que a fé dessas pessoas é pior que a fé dos demônios. Que a situação dessas pessoas é pior que a situação dos demônios. Que a dureza do coração dessas pessoas é pior que a dos demônios. Mas Jesus, vendo que eles estavam confessando que Ele era o Filho de Deus, Ele diz: olha, não anunciem para ninguém essas coisas. Verso 12, mas lhes advertia severamente. E aqui é Jesus proibindo. Eles proibiam que não o expusessem à publicidade, que não o fizessem mais famoso do que ele já era. E aqui a gente pode imaginar dois motivos, um não tão principal, um secundário e um principal. O secundário é que logo daqui a pouco a gente vai ver que os escribas e fariseus, eles começam a chamar Jesus de o maioral dos demônios. Então Jesus, já prevendo isso, ele não quer essa fama atribuída aos demônios, por isso proíbe. Mas, principalmente, Jesus está proibindo esses demônios de falarem porque ainda não era chegada a hora. E Jesus conhece o tempo de Deus, Jesus conhece os planos de Deus, Jesus conhece com perfeição quando era o momento certo, e esse momento era só na ressurreição dele. Por isso que você vai ler aí nos evangelhos alguns momentos, quando Jesus está com 2 ou 3 apóstolos, ele diz assim, ó: não conte para ninguém até chegar o momento, porque ele sabe que ainda não tinha chegado o tempo da revelação plena, que ele era o Filho de Deus, e que isso só aconteceria na ressurreição dele. Mas aqui nós temos algumas aplicações para as nossas vidas, e a primeira é: independente da sua classe social, independente da sua raça, independente da sua cor, independente dos seus ascendentes, independente do seu país de origem, independente da língua que você fala, independente se você tem um conhecimento super elevado, um QI elevado, um QI baixíssimo, Cristo está disponível para todas as pessoas. Ele é poderoso e suficiente Salvador para todas as pessoas que o buscam. Para todas as pessoas que querem ser salvas por Ele.
É claro que nós vimos que a pessoa querer ser salva, ela depende de Deus mudar o coração dela. Senão ela vai ter o mesmo coração endurecido daqueles fariseus. Mas Ele é poderoso Salvador para qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer extremo, da extrema riqueza à extrema pobreza, da extrema inteligência à extrema ignorância, do extremo leste ao extremo oeste, do extremo norte ao extremo sul. Jesus é poderoso o suficiente para salvar qualquer um. Mesmo aqueles que você não considera digno. Mesmo aqueles que no seu julgamento você diz, esse aí nunca vai entender. Jesus pode. Jesus salva quando Ele quer salvar. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de oração, sem perder a esperança por aquele amigo querido, por aquele filho amado, por aquele primo, por aquele tio, por aquele irmão, por qualquer pessoa. A gente não pode perder a esperança que Jesus pode, e Ele tem poder suficiente para salvar aquela pessoa. E Ele salva quando Ele quer, porque todos nós éramos iguais àqueles fariseus, duros de coração, insensíveis às coisas de Deus, e fomos transformados, e fomos mudados, e fomos salvos. O texto também nos ensina que a gente não pode tentar o Senhor. Jesus vendo aquelas multidões, Ele poderia falar, olha, Deus faz, e não fazer nada a respeito. Mas Ele já prepara um barquinho de antemão, para Ele pregar, se afastar um pouco, pregar o evangelho da salvação, porque essa era a principal missão dele. A principal missão dele não era curar as pessoas, a principal missão dele era pregar o evangelho, para que as pessoas fossem salvas. Então Ele planeja, Ele se prepara, e assim tem que ser a nossa vida também. É claro que a gente quer pregar o evangelho, a gente tem que pregar o evangelho para todas as pessoas, mas a gente também tem que preparar para isso, planejar para isso. É quando for pregar o evangelho, a gente precisa conhecer as Escrituras, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa saber quem é Jesus. Por isso que na igreja a gente faz melhorias. Por isso que quando a gente prega, a gente vai fazer isso, aquilo outro. É claro que Deus pode fazer do outro jeito, porque Ele é Deus. Mas cabe a nós, como coube a Jesus, prever, planejar, não tentar o Senhor. É assim também para várias áreas da sua vida. Vai começar uma obra em casa? Planeja. Não espera ficar lá no Serasa, não. Não dá bom testemunho crente no Serasa. Mas planeja antes. Já está, você vai pagar, a gente vai dar um jeito de pagar. Mas não precisa entrar em dívida nova se você sabe que não tem condições de pagar. Não tente ao Senhor. E também saiba, meus irmãos, que todos aqueles que desejam a Cristo, esses encontrarão a Jesus. E quantos não tiveram seus corações transformados, mas ainda não escutaram do Evangelho. E nós temos esse privilégio de levar o Evangelho à pessoa. E nós muitas vezes nos omitimos. Muitas vezes deixamos de lado. Muitas vezes não fazemos. Nós precisamos levar essa salvação, esse Salvador, esse perfeito Salvador a todas as pessoas que nós conhecemos. De qualquer raça, de qualquer tipo sanguíneo, de qualquer coisa, todo mundo precisa conhecer Jesus. E saiba, meus irmãos, que a mensagem é dura, mas nós vimos que a fama de Jesus faz Ele ser rejeitado por alguns e amado e
cultuado por outros. O problema é que aqueles que rejeitam a Cristo atraem a ira de Cristo, e sobre esses vai pesar a condenação eterna. Não tem jeito. Não tem meio termo. Se você rejeita a Cristo no seu coração, ou aquela pessoa que você conhece ainda rejeita a Cristo, essa pessoa vai para o inferno. Não tem outro caminho. Não dá para rejeitar a Cristo e querer ir para o céu, não tem como. É impossível. Mas aqueles que se humilharem diante dele, aqueles que colocarem nele todas as esperanças, aqueles que colocarem nele toda a fé, entendendo que ele é o único, que é poderoso, que ele é o único capaz de te salvar, de te dar a vida eterna, para esses a vida eterna, para esses a salvação, para esses ao céu, ao novo céu e a nova terra. Como Jesus tem sido para você? Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, Ele é o único e capaz de te salvar. Você se humilhou já diante dele? Ou você ainda mantém um coração farisaico, que se acha bom o suficiente para não precisar de Jesus, nem se render ao senhorio de Jesus? Porque se o seu coração tiver como daqueles fariseus, o seu coração está pior que os dos demônios. E se para o demônio vai ter lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, quem está pior que o demônio vai sofrer igual os demônios. Mas que nesse momento você possa colocar seu coração diante de Cristo, humilhando-se diante dele e entendendo de uma vez por todas que só Ele, e só Ele, pode te salvar e te dar a vida eterna. E que esse nome que tem fama e que já é famoso no nosso Brasil, mas ele não é famoso o suficiente ainda, e nem da maneira certa. Nós precisamos anunciar a todas as pessoas, porque se até os demônios queriam anunciar que ele era o Filho de Deus, imagina a gente que é filho de Deus. Se até os demônios, olhando para aquela obra gloriosa, e eram inimigos dele, anunciavam que ele era o Salvador, que ele era o Filho de Deus, quanto mais a gente que conhece essa obra tem que fazer. Então pregue o Evangelho, anuncie às pessoas, chame-as, sem medo, ao arrependimento, à mudança, à humilhação diante de Cristo. Porque só aqueles que se humilharem diante de Jesus serão salvos por Jesus, e são salvos por Jesus. Que Deus nos abençoe, e que você possa ter esse tempo de oração agora, reconhecendo a sua humilhação, reconhecendo que você precisa dele para tudo, precisa dele para ser salvo. E que você ore também por aquelas pessoas que você ama, e que você sabe que ainda rejeitam, que tem seus corações duros, que tem seus corações longe de Cristo, para que elas possam crer e possam amar a Jesus e serem salvos, assim como você é. Depois da oração, eu peço que o grupo de louvor já se posicione, que assim que eu orar, eu peço que você se coloque de pé, para nós louvarmos ao nosso Deus.